Capítulo 141. Lagos subterrâneos. Obrigado, Vance, você realmente nos salvou lá. Noah assentiu, sentando-se no chão. O esforço de vencer a névoa em todo o quarto andar o cansara muito, precisava descansar. Quanto às coisas que você viu quando estávamos dentro da ilusão. Noah levantou uma mão e o interrompeu. Não se preocupe, todo mundo tem suas experiências traumáticas. Os outros três assentiram e abaixaram a cabeça. Eles estavam bastante envergonhados por terem sido vistos quando enfrentaram suas memórias mais dolorosas. Outra pilha de mercadorias, maior que a anterior, apareceu no meio da camada. Errol deitou as costas no terreno e falou com voz calma. Eu me pergunto por que temos tanto tempo para cada andar. Nigel atendeu. É provavelmente para permitir que os participantes se aproximem com segurança de cada teste. Se não fosse por Vance, limpar este andar poderia ter demorado um pouco. Então o que fazemos agora? June perguntou. Ela estava um pouco irritada por Noah ter salvado e manteve a cabeça baixa o tempo todo. Esperamos que Vance se recupere e então inspecionamos as recompensas. Devemos também pegar aqueles cristais roxos no terreno, eles parecem valiosos. Todos eles descansaram por um dia inteiro. Noah teve que reabastecer sua energia mental e dantear e dormir para se livrar de sua fadiga, enquanto os outros três não estavam com vontade de fazer nada depois de reviver suas memórias dolorosas. No final, dividiram as recompensas e passaram mais um dia recolhendo os cristais no terreno. Uma passagem rochosa apareceu em uma das colinas do ambiente que levava à camada inferior. Devemos ter mais cuidado a partir de agora, os testes estão começando a mudar. Só havia proeza de batalha testada nas 3 primeiras camadas, mas aqui havia a exigência de uma forte esfera mental. Eu realmente não sei o que esperar a seguir. Nigel alertou os outros de seu grupo. Ele está certo. Há também o problema do ambiente que sempre favorece as feras mágicas, aumentando a dificuldade do andar. Eu me pergunto quando o primeiro nível 4 aparecerá. As feras que eles encontraram até então estavam, na melhor das hipóteses, na camada intermediária da 3ª fileira, apenas seus números eram incrivelmente altos. Mais de 300 crocodilos do rio e cerca de 100 goblins do nevoeiro. Se considerarmos os goblins como uma exceção, devemos encontrar cerca de 500 animais de nível 3 no próximo andar. Os alunos passaram pela passagem e saíram em um local abafado na montanha. Fumaça negra saía do topo de cada montanha, pareciam vulcões prestes a explodir. Havia 6 pontos onde a fumaça saía enquanto todas as áreas expostas pareciam desertas. Nigel falou em voz baixa com os outros. Devemos verificar as cavidades de onde a fumaça é liberada. Eles assentiram e o seguiram até o buraco fumegante mais próximo. Ao olharem para baixo, um lago vermelho tornou-se visível. Era um lago subterrâneo feito de magma e nele nadavam calmamente carpas de 2 metros de comprimento. Carpas de lava. Noé sussurrou. Eles eram bestas mágicas bastante fracas. Eles tinham uma defesa decente e podiam cuspir balas feitas de lava, mas, exceto por isso, não eram uma ameaça. O problema era o local que aumentava a dificuldade de sua caça em várias dobras. Noah se virou para Nigel e expressou sua dúvida. Como vamos matá-los? Nigel balançou a cabeça. Vamos primeiro inspecionar as outras cavidades. Assim que tivermos uma ideia completa dessa camada, pensaremos em um plano. Eles foram a cada montanha e não notaram diferenças. Havia 6 lagos feitos de magma com carpas de lava nadando dentro deles. Os alunos sentaram-se em círculo e revisaram ideias sobre como limpar o chão. Podemos lançar feitiços até que todas as feras estejam mortas. Errol falou. E se eles se esconderem no fundo dos lagos? A essa altura, nossa única opção seria descer até lá e enfrentar o magma. Júnior respondeu. Você pode enviar seu fantoche para lá? Nigel perguntou a Noé. Ele balançou sua cabeça. A distância com a superfície é demais. Minha energia mental será drenada depois de algumas mortes. Eles ficaram em silêncio, imersos em pensamentos, pensando em uma maneira de lidar com a situação. Em algum momento, Noah teve uma ideia. E se destruirmos a montanha? Júnior respondeu. Nós seríamos submersos pela lava. Noé continuou. Não, quero dizer, se quebrarmos apenas o topo e cobrirmos os lagos com seu teto rochoso, quase todas as carpas não morreriam. Então, podemos sempre entrar e matar as vivas. Mas levaria muito tempo. Disse Nigel.
Temos 5 semanas desde que estamos na 5ª camada. Deve ser o suficiente. Eles pensaram um pouco mais, mas não havia outra abordagem viável. Eles foram até o topo da primeira montanha, e se posicionaram em 4 pontos opostos. Vamos começar. Nigel deu a ordem e os alunos lançaram seus ataques ao terreno. As rochas eram duras, temperadas com a alta temperatura do lago abaixo, mas ainda rachavam em muitos pontos devido à força dos alunos. Aos poucos, o topo da montanha foi sendo rachado em vários pontos. Eles estavam focando apenas uma área de 100 metros quadrados, mas as rochas ficaram mais duras à medida que se aproximavam do espaço vazio acima do lago. Eles levaram 5 dias para quebrar o teto com sucesso e fazê-lo cair na área abaixo dele. Pedregulhos enormes choveram no Lago Vermelho, cobrindo-o quase completamente. Havia muitas rochas e a lava não foi suficiente para dissolvê-las todas. No final, o lago se solidificou, criando uma planície escura e irregular, dentro da montanha. Nigel gritou apressadamente. É possível. Vou inspecionar as feras vivas restantes. Você pode começar com a segunda montanha. Uma corda se materializou em suas mãos e ele amarrou no terreno para descer na cavidade. Os outros foram para a montanha mais próxima e começaram a lançar ataques no solo ao redor do segundo buraco fumegante. Capítulos 142 a 142. Floresta. Como eles continuaram destruindo o terreno, eles se tornaram mais rápidos no processo. A segunda montanha levou 5 dias para desmoronar enquanto eles conseguiram destruir o topo da terceira em 4 dias. Quando eles terminaram com a última montanha, quase 4 semanas se passaram. Eles se deitaram no terreno, lançaram ataques sem parar o tempo todo, descansaram apenas algumas horas todos os dias usaram muitas poções para manter seu Dantian e Mar de consciência cheios. Eles precisavam desesperadamente se recuperar. No entanto, eles ainda prestavam atenção ao seu redor, não ousavam relaxar antes que as recompensas chegassem. Em cerca de 10 minutos, as inscrições nas paredes se iluminaram e outra pilha de mercadorias apareceu. Os alunos deram um suspiro de alívio. Parece que não teremos que inspecionar as áreas desmoronadas novamente. Nigel sorriu. Ele estava feliz por finalmente poder relaxar. Quanto você acha que é o valor total das recompensas das 3 camadas que limpamos? Errol falou, olhando para a montanha de itens e créditos. Deve ser cerca de 10 milhões de créditos. Os Royals com certeza são ricos em doar essa riqueza apenas para bestas mágicas de nível 3. Disse Noah enquanto calculava o número de créditos que receberia devido ao seu acordo com Tadeus. Já são mais de 300 mil créditos sem adicionar os pequenos extras que estamos guardando para nós. Já ultrapassei a oferta inicial de Tadeus. Nigel balançou a cabeça e falou em tom calmo. Estes são apenas créditos e itens comuns inscritos, nada muito importante. As coisas realmente valiosas aos olhos da família real são as técnicas e os feitiços. Depois de atingir esse status, o dinheiro perde a importância. Qual é o sentido de ter essa quantidade de riqueza se você não pode comprar as coisas que o tornam poderoso? Os outros 3 assentiram. A importância do poder pessoal estava clara em suas mentes. Eles alcançaram seu status de estudantes da academia por meio do poder, afinal, o dinheiro era principalmente uma ferramenta para eles. Deve ser bom viver o resto de sua vida em uma mansão, indiferente a qualquer coisa relacionada ao mundo do cultivo. Assim que minha vida como soldado acabar, quero criar minha própria família nobre e esquecer as lutas pela riqueza. Errol falou, erguendo o olhar para o céu. Uma vida tranquila. Houve um tempo em que também desejei algo semelhante. Noé pensou. Ele estava em um beco sem saída em sua vida anterior. Não havia nada que realmente o interessasse. Ele simplesmente queria fazer um trabalho modesto e desfrutar de suas poucas paixões. Mas isso foi porque tudo parecia tão sem sentido. Você teria permanecido um homem simples tanto como lavador de pratos quanto como diretor de sucesso. Foi tudo tão inútil. Aqui, você pode se tornar uma divindade indiscutível entre os seres vivos. Ele não tinha dúvidas sobre o que faria durante sua vida. O teste de sua natureza confirmara seus desejos já arraigados. Ergueu também o olhar para o céu, tentando procurar as estrelas distantes naquele falso firmamento. Quando poderei andar livremente por lá? No final, eles decidiram usar uma semana inteira para descansar e voltar no auge da forma. Um caminho se abriu no terreno levando à 6ª camada.
Não havia necessidade de avisos, o trabalho em equipe era bastante sólido, pois todos se acostumaram com os outros membros do grupo. Tivemos um teste de resistência, um de vontade e um de inteligência. Eu me pergunto o que vem a seguir. Noah organizou seus pensamentos e se concentrou. Ele havia parado completamente de usar suas roupas superiores até então. Quando chegaram do outro lado da passagem, uma floresta se desenrolou diante de seus olhos. As folhas das árvores eram grandes e verdes, criando um ambiente escuro no chão. Nenhuma ilusão nem nada fora do comum por enquanto. Noah usou o que aprendeu em seu curso sobre bestas mágicas para adivinhar que tipo de criatura pode aparecer. Nigel apontou em uma direção e os outros avançaram atrás dele. Era o som fraco de uma batalha à distância e eles se moveram silenciosamente em direção a ele. Depois de algumas centenas de metros, eles viram dois bandos de feras lutando entre si. Macacos terrestres e macacos tóxicos. Noah falou suavemente. Havia dois tipos diferentes de bestas do tipo macaco lutando. O número de espécimes em cada pacote chegava a quase 100 e claramente havia algum nível de pico 3 entre eles. Os macacos terrestres são fisicamente fortes e um pouco maiores, enquanto os tóxicos usam suas fezes para envenenar suas presas. Essas feras mágicas não eram grandes, tinham apenas cerca de 1,5 metros de altura, e sua força individual era média. No entanto, eles eram adeptos da luta em grupo, capazes de atacar de todas as direções devido à sua alta agilidade. Como devemos abordá-los? Nigel virou-se para Noah. Eles já haviam entendido que seu conhecimento sobre bestas mágicas era profundo. Ele conseguiu apontar todas as criaturas que encontraram em 4 camadas. Afinal, geralmente há um líder em cada bando. Com bestas mágicas do tipo macaco, ele lida com a maioria de suas táticas de batalha, então seria sensato matá-lo primeiro. Eles são bastante cautelosos com os humanos, embora, se atacarmos agora, eles irão mais provavelmente pararão sua batalha e se concentrarão em nós. Nigel voltou seu olhar para a luta. Então, esperamos que eles se dispersem. Devemos esperar que eles voltem para seu covil e então atacar. Nigel assentiu e acrescentou algo. Nós nem sabemos se esses dois são os únicos bandos na floresta. Mesmo que pareça haver alguns espécimes de nível 3 de pico, apenas esse número é muito pequeno para a 6ª camada. O grupo se moveu e inspecionou cuidadosamente toda a floresta. Eles encontraram mais 5 pacotes, todos de um tipo diferente de bestas mágicas do tipo macaco. No total, deve haver mais de 700 bestas mágicas de nível 3. Cada uma delas tem habilidades diferentes e devemos planejar cuidadosamente nosso ataque com base nelas. Nigel resumiu. Os alunos abriram um buraco no tronco de uma das maiores árvores e desenharam um mapa do 6º andar enquanto debatiam como enfrentar as feras. Capítulos 143 a 143. Benção 7 matilhas de bestas mágicas do tipo macaco para derrotar em 6 semanas. Eles tiveram todo o tempo necessário para planejar cuidadosamente sua abordagem. Eles só tiveram que tomar cuidado para não causar muito barulho. No final, eles escolheram uma tática simples. Noah seria a isca e exporia cada líder e os outros 3 alunos teriam que matá-lo. Então, eles iriam se reagrupar e aplicar uma formação de combate diferente para explorar melhor as fraquezas de cada tipo de fera. Macacos terrestres e macacos espinhentos dependiam de seus corpos, então era melhor lutar contra eles, como um grupo em uma formação sólida e estável, usando ataques fortes para matar cada espécime em um ataque. Macacos de fogo e macacos tóxicos eram adeptos de feitiços com grande área de efeito. Os alunos optaram por combatê-los separadamente, dividindo a atenção das criaturas em 4 áreas diferentes. Macacos do vento e macacos anões eram rápidos e ágeis. Noah e Hall tiveram que ficar no centro de suas matilhas para atrair sua atenção enquanto June e Nigel faziam um ataque de pinça contra eles. O último bando era composto por macacos iluminados. Eles não eram extremamente fortes, mas sua inteligência era alta. Muitas vezes fugiam vendo que não tinham chances de derrotar os alunos da academia. A única opção do grupo de Noah era encurralá-los lentamente até que todos os seus espécimes estivessem mortos. Quanto ao motivo pelo qual Noah teve que julgar como isca, foi porque sua arte marcial e seu companheiro de sangue eram os mais adequados para lidar com um grande número de inimigos. Finalmente terminamos. Errol exclamou alegremente enquanto lentamente levantava sua massa manchada de sangue no ar. Abaixo dele, estava o cadáver esmagado da última besta mágica da 6ª camada. Sim,
Finalmente acabou. Nigel disse, soltando um suspiro cansado. Levaram 3 semanas para matar todos os macacos. Essas longas e constantes batalhas colocaram um fardo pesado em sua mente. Noah e June não estavam em melhor situação, eles também se sentiam extremamente cansados. Eu me pergunto se eu poderia ter feito isso sozinho. Com minha forma demoníaca, apenas este número não é suficiente para me derrotar. No entanto, tenho que considerar a quantidade de energia mental gasta no processo. Noah analisou o teste e comparou sua dificuldade com sua proeza de batalha real. Eles não serão capazes de me derrotar, mas provavelmente estarei exausto antes que o último deles esteja morto. Acho que é justo, já que o poder do meu feitiço é incrível. As inscrições nas paredes do chão se iluminaram e convergiram para o centro da floresta. As árvores eram altas e suas folhas eram grossas, eles não podiam ver as recompensas de sua posição. Vamos inspecionar as recompensas e depois descansar por uma semana inteira. Receio que possamos enfrentar centenas de feras de nível 3 na próxima camada. Nigel falou e eles se moveram em direção à área central. À medida que se aprofundavam na floresta, porém, a densidade de Breata aumentava drasticamente, tanto que ultrapassava até mesmo a da acomodação atual de Noah. Como isso é possível? Nós claramente inspecionamos esta zona antes. June falou e os olhos dos 4 alunos se aguçaram. Ao chegarem ao local onde apareciam as recompensas, suas bocas inconscientemente se abriam de espanto. No terreno da floresta, não, havia a habitual pilha de itens e créditos que recebiam nos 3 andares anteriores. Em vez disso, uma pedra azul de 5 metros de largura e 4 metros de altura foi colocada no chão. Noah tinha visto uma vez um mineral semelhante no fundo de um lago subterrâneo. Isso é uma bênção de respiração. Noé exclamou. Nunca pensei que pudessem ser tão grandes. Seu valor deve ser imenso. Os outros 3 jovens olharam com os olhos arregalados para a imponente pedra. A densidade de Breata era tão alta ao seu redor que algumas gotas de Breata se acumulavam lentamente em sua superfície. A concentração está no ponto em que a respiração muda de estado por si mesma. Meus amigos, acho que ficamos ricos. Errol falou animadamente e moveu sua massa para acertar a pedra. Noah apareceu na frente dele e parou seu avanço. Erro, o que você está fazendo? Ele respondeu em um tom confuso. Bem, eu queria dividi-lo para que possamos compartilhar sua moldura em nossos anéis espaciais. Ele vai perder valor se o dividirmos, é melhor guardá-lo inteiro. Vou levá-lo, como capitão designado para essa missão. É minha responsabilidade lidar com um item tão valioso. Nigel falou atrás dele. Acho que todos vocês estão subestimando o vício que ele tem para o cultivo. June falou calmamente enquanto se sentava no chão perto da pedra e fechava os olhos. Nigel e Errol olharam confusos para o gesto dela e então voltaram seus olhares para Noah. Ele estava sorrindo levemente enquanto encarava com um olhar fervoroso a bênção do respiro. Sentindo que os 2 alunos estavam de olho nele, ele se virou e explicou o que June já havia entendido. Desde que passamos no teste, não temos mais limite de tempo. Quanto mais cedo avançarmos, mais cedo teremos que dar este precioso objeto para a família real. Eu digo que podemos cultivar aqui por um mês ou mais antes indo para a 7ª camada. Estamos avançando rapidamente de qualquer maneira. Ele então voltou seu olhar para o mineral e sentou-se perto dele. Não havia necessidade de pensar se era dia ou noite no mundo exterior, a limitação em sua técnica existia apenas porque era necessária uma concentração maior de respiração do elemento escuridão para fazê-la funcionar. No entanto, perto do mineral, o fôlego de cada elemento era tão abundante que qualquer restrição era inútil. Noah rapidamente usou seu corpo yin e sua técnica de cultivo de vórtice escuro ao mesmo tempo e começou a cultivar. June estava fazendo o mesmo no canto oposto da pedra. Nigel e Errol se entreolharam e sorriram alegremente antes de ocupar os outros 2 cantos e começar sua meditação. Assim, um mês se passou lentamente na 6ª camada. Capítulo 144 a 144. 7ª camada. Eu acho que é hora de se mover. Nigel disse enquanto se levantava. Errol também se levantou e olhou para os outros 2 alunos ainda sentados no chão. June abriu os olhos e assentiu, juntando seus outros em seu olhar fixo em Noah. Noah não teve outra escolha a não ser interromper sua meditação. Se eu tivesse esta pedra por um ano inteiro, eu alcançaria o 2º posto do caminho Dantian facilmente. A densidade de Breat perto do mineral era mais que o dobro da de seu alojamento.
Eles passaram mais de 3 meses no terreno da herança, o que não lhes permitiu treinar muito. No entanto, apenas cultivando por um mês antes da bênção do respiro, Noah sentiu que seu avanço poderia igualar aqueles que ele teria obtido se tivesse passado esse tempo na academia. Eu acho que eles realmente os ultrapassaram por uma boa margem. Bem, isso também se deve ao fato de que só me concentrei em meu Dantian e corpo. Como não havia restrições em sua técnica diante do mineral, Noah optou por deixar momentaneamente de lado o treinamento com a runa Kezier e focar apenas no corpo Yin e na técnica Dark Vortex. Uma densidade dupla aliada ao dobro do tempo que costumo gastar em meditação, é como se eu tivesse cultivado por mais de 4 meses. Considerando que usamos 2 meses concentrados apenas na limpeza das camadas, ganhei basicamente um mês de treinamento de graça. Ele sempre ficava satisfeito quando encurtava o tempo necessário para suas descobertas, ele apenas se sentia desapontado por ter que terminar tão cedo. Devo dizer que a sua dedicação é admirável. June falou quando ele se levantou. Eu concordo. Você basicamente não dormiu durante todo o mês. Devemos tirar 1 ou 2 dias para estabilizar nossos ganhos e nos recuperarmos de nosso treinamento intensivo. Os olhos de Noah se iluminaram e assentiu, mas Nigel continuou a falar. Sem a bênção do respiração diante de nós. Sinceramente, estou com medo de que você se esqueça de nossa missão se continuasse cultivando dessa maneira. Noah queria discutir, mas percebeu que os outros 2 alunos concordavam com a opinião de Nigel. Ele suspirou ao ver Nigel levando o mineral para dentro de seu anel espacial e foi para um dos galhos das árvores descansar. Só então ele percebeu quão longe havia ultrapassado seus limites. Sua mente estava exausta e seu Dantian mostrava sinais de instabilidade. Ele dormiu profundamente por um dia inteiro e se concentrou em estabilizar seu poder no dia seguinte. No terceiro dia, eles estavam prontos para entrar na passagem para a 7ª camada. Eles cruzaram lentamente uma porta de madeira que apareceu em um dos baús e se moveram com cuidado. Do outro lado da passagem, uma área desolada apareceu na frente deles. Era uma planície com uma montanha alta no centro. Havia poucos vestígios de vegetação e muitos buracos no terreno. Era como se alguém tivesse erradicado todas as plantas e árvores que deveriam estar ali. A montanha também estava desprovida de vida e havia muitas cavidades em seus lados. Assemelhavam-se a pequenas cavernas e eram mais de 300. No entanto, os alunos não sentiram nenhum traço de vida. A camada parecia completamente vazia. Esses devem ser ninhos para bestas mágicas, do tipo pássaro, mas com esses números, devemos pelo menos senti-los, mesmo que tentem se esconder. Noah analisou, ele tinha um mau pressentimento sobre aquele ambiente. Por alguma razão, seus instintos lhe diziam que a situação era semelhante à de Tuobo e Cliff. Os alunos avançavam cautelosos, procurando qualquer coisa que pudesse revelar a entidade do teste. Vance, o que você acha? Nigel quebrou o silêncio e pediu o conselho de Noah. Noah olhou para a montanha antes de falar. É estranho. Este lugar claramente deveria conter várias formas de vida e eu também acredito que aquelas cavidades lá em cima devem ser os ninhos de um bando de animais mágicos do tipo pássaro. No entanto, a camada parece estar completamente vazia. A sobrancelha de Nigel arqueou. Você está dizendo que eles morreram de fome? Devia haver pelo menos 100 bestas mágicas de nível 3 aqui de acordo com o aumento da dificuldade. Com essas palavras, Noé finalmente percebeu a situação em que se encontravam. Seus olhos se arregalaram e ele ergueu a cabeça para o céu. O céu estava cheio de nuvens que obscureciam a iluminação artificial do chão. Acho que devemos recuar. Ele disse, lentamente dando alguns passos para trás. Seu olhar nunca se moveu das nuvens no céu. Por que você diz isso? Errol disse franzindo a testa. Nesse ponto, porém, um pequeno ponto preto apareceu nas nuvens. Noah gritou e se virou para correr na direção da passagem. Rank 4. Os olhos dos outros 3 alunos se arregalaram e June imediatamente o seguiu. Errol entrou em pânico antes de ir atrás de Noah enquanto Nigel lançava um rápido olhar para o céu. Em seu campo de visão, as nuvens eram de um branco puro, mas havia uma figura cada vez maior se aproximando de sua posição. Ele apressadamente começou a correr na direção da 6ª camada. No entanto, era tarde demais. A figura se chocou contra ele em menos de um segundo, criando um baque alto que fez os outros 3 alunos virarem a cabeça para olhar em sua direção. Águia nuvem de nível 4. Noah gritou em sua mente.
Este espécime deve ter sido um pouco mais forte do que as outras bestas de nível 3 do bando e deve tê-los comido durante seu tempo na herança, finalmente alcançando o 4º nível. No entanto, o breate no ambiente não foi suficiente para sustentar sua classificação mais alta, então ele devorou todas as formas de vida restantes na camada. Por quanto tempo conseguiu sobreviver sem uma refeição adequada? A águia nuvem atrás deles era enorme. Com as asas abertas, tinha mais de 13 metros de largura. Sua característica mais forte era a velocidade de mergulho, podendo atingir o solo vindo do céu em um instante, não dando tempo suficiente para sua presa escapar. A poeira criada a partir do impacto da besta mágica com o terreno assentado, mostrando o corpo de Nigel perfurado pelas 3 garras da águia. Capítulo 145 a 145. Braço. A águia nuvem lentamente bateu suas asas. Ele gradualmente se distanciou do chão, encarando os 3 alunos a alguns metros de distância. O corpo de Nigel estava firmemente preso nas garras de seu pé direito. Ele ainda estava vivo, mas o sangue escorria incessantemente de seus ferimentos. Havia apenas um resultado em sua situação: a morte. Os jovens entenderam isso e rapidamente se viraram para continuar sua fuga em direção à passagem para a 6ª camada. No entanto, enquanto ele desviava o olhar de Nigel, Noah se lembrou de algo que o fez xingar em voz alta. Porra! Noah se virou, mas não em direção à passagem. Ele encarou a besta de nível 4, olhando para ela com olhos determinados. Ele saltou à frente, anéis negros apareceram sob seus pés e uma fumaça negra começou a envolvê-lo. Passos de sombra. Forma demoníaca. Ele ativou seus 2 feitiços e correu a toda a velocidade em direção à besta. Errol e June notaram seu comportamento, mas continuaram fugindo. Por mais frustrados que estivessem com a situação de Nigel, eles não arriscariam suas vidas para salvar um homem morto. Noah ganhou impulso e, em poucos segundos, chegou perto da águia. Ele chutou o terreno com força, usando toda a sua força para pular no ar em direção à besta. A águia soltou um assobio agudo vendo sua supremacia no céu sendo desafiada. Ele abaixou a cabeça, pronto para enfrentar o ataque do oponente. No entanto, Noé não apontou para a cabeça da criatura, mas sim para o pé direito. Noah estava coberto da cabeça aos pés com fumaça negra. Sua forma demoníaca foi completamente ativada. Quando ele estava a 2 metros do corpo de Nigel, 2 pares de asas fumegantes se desdobraram em suas costas, parando com força seu ataque no meio do caminho. Ele cortou com seus sabres usando sua técnica mais poderosa, habilitada com seu feitiço mais poderoso. Primeira forma do Azura. Ele não se atreveu a segurar nada quando enfrentou uma besta mágica de nível 4. O que ele desencadeou naquele momento foi seu ataque mais poderoso. Nigel estava consciente, seus olhos se arregalaram de surpresa ao ver do que Noah era realmente capaz. A esperança brilhou em seus olhos jovens. 10 golpes fumegantes atingiram a águia. Usava seu bico para bloquear a maioria dos ataques, os outros pousavam em seu corpo, só conseguiam fazer cair algumas de suas penas. A águia não sofreu nenhum dano, por mais que a fumaça tóxica tentasse consumir sua pele, não conseguiu ferir a fera. No entanto, um dos ataques de Noah não visava a criatura, mas sim sua presa. A expressão de Nigel congelou quando Noah cortou seu braço direito e rapidamente o agarrou. Nigel olhou para seu jovem companheiro chutando o ar para fugir com o braço. Ele nem olhou para mim. Esses foram os últimos pensamentos de Nigel. A águia nuvem ficou furiosa porque um humano tão fraco conseguiu roubar parte de sua presa e apertou seus pés, matando Nigel no local. Noah estava voando em sua velocidade máxima. Ele segurava um braço decepado com uma mão e um sabre na outra. Suas 4 asas batiam incessantemente e ele chutava o ar repetidamente. Ele estava usando o feitiço Shadow Steves e Eixo para realizar o voo de sua vida. A águia não o deixou simplesmente fugir, ela voou para persegui-lo. No entanto, sua velocidade não era nada excepcional. Ainda era mais rápido que Noah, mas a diferença não era tão grande. Eu sabia. Noah se alegrou em sua mente enquanto inspecionava a situação atrás dele. Ele passou fome por muito tempo e o voo horizontal não é a especialidade de sua espécie. As águias das nuvens são excelentes em velocidade de mergulho e suas más condições me permitem quase igualá-las em um voo direto. A família Elbaz ascendeu ao trono do continente Ultra há cerca de 2000 anos. Isso significava que a família real anterior tinha que estabelecer o terreno da herança muito antes daquele momento. Bestas mágicas tinham
corpos poderosos, mas ainda eram afetadas pela falta de nutrição. A águia lentamente ganhou algum terreno sobre ele, mas sua visão foi prejudicada pela fumaça negra que Noé lançava constantemente. Ele teve que reduzir sua velocidade para recuperar a visão de seu alvo e então acelerou novamente. Uma águia enorme e uma figura diabólica voavam em linha reta em direção a uma pequena cavidade no terreno árido. Noé traçou uma linha preta fumegante no céu enquanto olhava para a saída que se aproximava. Segundos duraram como anos na mente de Noé, mas, no final, ele entrou na passagem com sucesso com a águia incapaz de tocá-lo. Ele bateu nas paredes do corredor, não se atreveu a diminuir a velocidade nem por um segundo durante a fuga. Ele continuou a raspar a superfície da passagem até sair na floresta do sexto andar. Lá, ele continuou a rolar até bater em uma grande árvore que interrompeu seu impulso. Ele caiu de joelhos e desativou sua forma demoníaca. A fumaça restante consumiu a árvore atrás dele. Ele respirava com dificuldade. Havia usado tudo o que tinha para recuperar o braço direito de Nigel e escapar da fera. Errol e June assistiram a cena dele saindo com sucesso da sétima camada. Eles escaparam enquanto ele estava ocupado com a águia. Foi a primeira vez que viram Noah usando todo o seu poder. Eles tiveram que admitir que sua figura diabólica causou arrepios na espinha. Errol reuniu coragem e se aproximou dele. Vance, você o salvou. Noah levantou a cabeça para olhar para o jovem alto. Como eu poderia salvar Nigel? Ele estava morto no momento em que olhou para o céu. June também se aproximou dele e perguntou com as sobrancelhas franzidas. Então, o que você fez lá atrás? Noah sorriu e abriu a mão direita. O braço de Nigel foi consumido pela fumaça negra, mas um pé em seu dedo foi guardado por ele. Um anel espacial preto permanecia ileso em sua palma. Capítulo 146 a 146. Irregularidade foi o anel espacial dado pelo Exército Real. Continha a parte de Nigel nas recompensas, bem como a gigantesca bênção Breat. Desnecessário dizer que a maior parte de seus ganhos com a herança foram guardados lá. Os olhos de June se iluminaram e ela sorriu feliz. Você realmente conseguiu. Agora nossos esforços na sexta camada não serão desperdiçados. Ela se ajoelhou ao lado de Noah e pegou o anel, inspecionando-o cuidadosamente. Depois de alguns segundos, ela sentiu e seu sorriso se alargou. Tudo está aqui. Noah finalmente relaxou e soltou um suspiro suave. Ele não teve tempo de inspecionar o interior do dispositivo, pois ainda estava estabilizando sua condição. Ele não foi ferido desde que sua forma demoníaca nunca havia sido perfurada durante o encontro com a águia nuvem, mas sua mente ainda estava cansada devido ao esforço. Afinal, ele tinha feito tudo. Enquanto enfrentava bestas mágicas de nível 4, era bastante normal para ele desejar um sono longo e tranquilo. Errol, por outro lado, não conseguiu se alegrar e baixou a cabeça para olhar o chão. Você pensou por uns segundos sobre Nigel quando pegou o anel dele. Noah ergueu o olhar para o jovem alto. Ele sentiu que a atmosfera ficou tensa de repente. Não, ele estava morto no momento em que a besta o atingiu. Mas você certamente poderia ter feito algo mais. Não minta para mim, aquele poder que você usou estava no auge dos cultivadores no primeiro escalão. Noah balançou a cabeça com as reclamações de Errol. E ainda assim eu nem consegui arranhar aquela coisa. As fileiras heróicas são realmente outra coisa. Além disso, você também não fugiu assim que eu dei o aviso. Foi o erro de Nigel que o matou e sua hesitação quase nos perdeu metade do valor de nossa missão. Errol estava prestes a retrucar novamente quando June entrou na conversa. Ele está certo, não deixe que seus sentimentos o seguem. Você deveria estar grato por Vance ter conseguido recuperar as recompensas. Errol tremeu um pouco e então se sentou no chão. Ele soltou um suspiro alto enquanto se acalmava e tirou uma jarra cheia de vinho de seu anel espacial. Me desculpe, Vance, eu não queria ofendê-lo. Se eu tivesse que falar a verdade, eu nunca teria conseguido pular naquela criatura, mesmo que houvesse uma chance de salvar Nigel. Acho que estava com raiva de eu mesmo por ser tão fraco e transferi a culpa para você. Ele serviu o vinho em 3 taças diferentes e as entregou a Noah e June antes de fazer um brinde. Por favor, aceite minhas desculpas. Noah levantou o copo também e sorriu ligeiramente para Errol. Não se preocupe, está tudo bem. Na verdade, se não fosse pela fome da águia, eu teria sido o primeiro a chegar à saída. Errol deu uma risadinha e esvaziou o copo. June balançou a cabeça e deitou no chão bebendo lentamente o vinho.
Noah bebeu de seu copo e ergueu a cabeça para o céu. Estaria mentindo se dissesse que não estou desapontado com meu desempenho. O nível 4 parece um nível tão distante. Ele havia usado tudo em seu arsenal e ainda assim não conseguiu deixar nenhum sinal na besta. Eu não posso nem enfrentar um pássaro faminto. Como eu poderia sequer pensar em invadir a mansão Balvan? Ele reprimiu seus pensamentos e deitou no terreno atrás dele. Ele sabia que seu crescimento já era extraordinário, mas não podia deixar de sentir que ainda era incrivelmente lento. O que fazemos agora? Errol interrompeu sua linha de pensamento. O que podemos fazer? Nós nos retiramos. June respondeu claramente antes de virar para o lado e adormecer no chão. Noah fez o mesmo e Errol encolheu os ombros, encontrando uma posição confortável também antes de adormecer. Um dia, depois, eles reapareceram no topo da torre, fora do terreno da herança. Quando desceram pelas escadas laterais, foram recebidos por um Preston preocupado. Você ficou 3 meses lá dentro, estou ansioso para saber até onde você foi. Ele então percebeu que havia apenas 3 deles. Onde está o outro aluno? Morto. June respondeu ao capitão. Ah, entendo. Por que você não vem até a minha barraca e explica tudo na frente de uma xícara de chá quente? Os alunos imediatamente concordaram com sua oferta e o seguiram na tenda maior. O acampamento não mudou muito durante esses meses, o fosso era um pouco mais fundo e parecia haver mais uma dezena de barracas mas, tirando isso, tudo estava como se lembravam. Parece que uma irregularidade aconteceu na 7ª camada. Mesmo a família real anterior não esperava que uma besta mágica de nível 3 evoluísse. Preston disse depois que os alunos lhe deram um relatório detalhado das 5 camadas que exploraram. Não se preocupe com seu companheiro, a família dele será recompensada pelo serviço honroso que ele prestou. No entanto, temos um problema agora. Não é fácil reunir um grupo com pelo menos nível 2 de cultivo sem envolver a realeza ou os nobres poderosos. O terreno da herança ainda não havia começado a dar feitiços e técnicas para recompensas, o que significava que era muito mais profundo do que eles pensavam. Acredito que, se não fosse essa irregularidade, poderíamos ter liberado pelo menos mais 2 andares. Errol falou com confiança, mas Noah tinha uma opinião diferente. Isso não foi exatamente uma irregularidade, mas o comportamento normal das bestas mágicas. Há uma grande chance de encontrar criaturas de nível 4 após o 7º andar. Preston assentiu e revisou todos os detalhes do que anotou durante a explicação. Parece que não há muito mais o que você possa fazer aqui, é melhor você voltar para a academia. Fizemos anotações de cada um de seus cursos para que você não fique para trás em sua instrução. Vou avisar, a academia, uma carruagem deve chegar em 2 semanas. Basta deixar seus anéis espaciais aqui e ficar à vontade para agir como quiser no perímetro da formação. Os olhos de Noah brilharam ao ouvir as palavras do capitão e um sorriso sem vergonha apareceu em seu rosto. Sabe, capitão, acho que tenho uma ideia para usar melhor nosso tempo aqui. Também beneficiará muito sua tropa. Capítulo 147 a 147. Guarda Noah se moveu em direção a uma área vazia do acampamento. Então, qual é a sua ideia brilhante? Preston o seguiu com June e Errol ao seu lado. Noah olhou em volta e assentiu com satisfação. Capitão, deve haver cerca de 50 soldados em sua tropa, estou certo? Preston respondeu com uma expressão confusa. Bem, sim. 53 para ser preciso. Noé continuou. E eu acredito que os itens do terreno da herança vão ficar com você até o enviado da família real chegar, certo? Isso é verdade. June e Errol já estavam balançando a cabeça desde que entenderam as intenções de Noah. Noah fez um gesto e a bênção breá dentro do anel espacial de Nigel se materializou no chão. Sua aparência atraiu a atenção de todo o acampamento, pois a densidade da respiração aumentou instantaneamente uma vez. A boca de Preston estava pendurada em sua mandíbula. Ele ainda não havia inspecionado as mercadorias que os alunos recuperaram e ficou bastante chocado ao ver um mineral tão precioso naquela forma gigantesca. Achei que seria um completo desperdício manter um recurso tão milagroso escondido em um anel espacial. Você e seus soldados deveriam pelo menos fazer uso dele até a chegada da família real. Preston voltou à realidade ouvindo suas palavras. Não. Isso é propriedade pessoal da dinastia real. Não podemos. No entanto, seus olhos caíram continuamente sobre o mineral azul como se fossem cativados por ele. Noah foi ao lado dele com um sorriso brilhante no rosto.
Mas estamos fazendo isso pela dinastia real. Tornar seus soldados mais fortes aumentará a estabilidade de seu domínio. Você não quer protegê-los? E se chegar um dia em que você estiver fraco demais para lutar contra seus inimigos? Além disso, nós não estamos fazendo nada que coloque o item em perigo. Estamos simplesmente armazenando em um campo aberto. Preston moveu seu olhar de Noah de volta para a benção de respiração. Armazenando em um campo aberto, você diz? Ele murmurou por mais alguns segundos e então um sorriso quebrou sua expressão severa. Certo. Estamos simplesmente mantendo o que segurança. Os anéis espaciais não são mais seguros durante esses tempos perigosos. Eu deveria guardar este precioso item pessoalmente. Noah tossiu levemente ao seu lado, interrompendo o discurso do capitão. Preston se virou e viu que todos os seus soldados estavam olhando para o mineral com expressões ansiosas. Noah o ajudou em sua ilusão, respondendo às suas palavras anteriores. Capitão, acho que esta pedra é muito preciosa para você protegê-la sozinho. Não consigo descansar bem pensando que você está sozinho aqui. No entanto, não se preocupe, ficarei com você o tempo todo. Noah fez um gesto amplo e virou-se para os outros soldados, piscando sutilmente, para eles. Alguns deles entenderam o significado por trás de seu sinal e apressadamente fizeram uma saudação militar, juntando-se a Noé em sua promessa. Capitão, não vou deixá-lo sozinho. Nem permitirei que meu poderoso capitão suporte este fardo sozinho. Aos poucos, todos os soldados entenderam o que estava acontecendo e juraram proteger a benção respiração. June balançou a cabeça, enquanto se aproximava de Noah. Você não poderia simplesmente fazer tudo isso dentro da tenda do capitão? Noah sorriu e baixou a voz para responder. Nesse caso, teria sido minha ideia. Agora, é de Preston. Os Royals não podem usar nosso tempo gasto assim como uma desculpa para diminuir nossas recompensas. Os olhos de June se arregalaram ao ver quanto planejamento Noah fez para explorar aquela situação. Você é realmente este mal, Noah bufou. Você nem sempre pode contar com a violência para obter algo, pelo menos não no nosso nível. June queria argumentar, mas achou sua explicação razoável. Já que todos são tão fiéis à família real, podemos começar imediatamente nossa proteção de seus bens. Preston gritou, interrompendo a conversa. Os soldados comemoraram e se aproximaram da bênção do respiro no chão, mas notaram que Noé já estava sentado em um dos lugares mais próximos disponíveis. Eles queriam retrucar, mas seu capitão fez o mesmo, seguido por June e Hall. Uma cena confusa se desenrolou quando os soldados se afastaram para garantir um lugar nas posições mais próximas. Em cerca de 10 minutos, a comoção se acalmou e todos os cultivadores do acampamento estavam meditando silenciosamente em frente à pedra azul. 2 semanas se passaram assim. Todos estavam tão absortos em seu cultivo em um ambiente tão favorável que se esqueceram totalmente de verificar se havia notícias da cidade real. Na noite do 15º dia, um grito alto os acordou de sua meditação. O que diabos você está fazendo? Todos se viraram para ver uma mulher em uma armadura dourada olhando para eles com uma expressão de raiva. Preston imediatamente se levantou e fez uma profunda reverência. Sua Majestade Lisa. Não fui informado sobre sua visita, que surpresa agradável. Todos os outros soldados se levantaram e cumprimentaram a mulher da família Elbas. Ela é a irmã de Tadeus, aquela que liderou outro grupo de alunos da nossa classe. Noah reconheceu por trás dos guardas e cautelosamente esgueirou-se para as fronteiras do grupo. Lisa gritou novamente. Claro, você não sabia. Você não nos contatou por 2 semanas inteiras. Estávamos com medo de que um dos países próximos tivesse encontrado este lugar. No entanto, a formação não foi quebrada, então excluímos essa possibilidade. Então, o que exatamente você estava fazendo? Preston reconheceu seu erro e fez outra reverência. Sinto muito. Sua voz suavizou enquanto ele continuava. Estavam guardando esta preciosa bênção do respiro. Mesmo enquanto dizia essas palavras, ele percebeu quão irreais elas eram. Lisa ficou sem palavras por um tempo antes de balançar a cabeça. Não importa, apenas se apresse e reúna os itens que tenho que trazer de volta para a cidade real. Além disso, vou trazer os alunos comigo, vou parar na academia, ao longo do caminho. Tudo será feito imediatamente. Preston virou para o lado, mas percebeu que Noah havia desaparecido de sua posição e já estava se movendo lentamente em direção à Lisa das bordas do grupo.
Ele chegou na frente dela e fez uma reverência. E o que aconteceu com você? Lisa falou, olhando para o jovem. Noah tinha grandes olheiras e uma tez incrivelmente pálida. Seus olhos estavam vermelhos e ele parecia estar desnutrido. Oh, não se preocupe, Sua Majestade. Estou apenas um pouco cansado das duras provações da herança. Os soldados que ouviram suas palavras queriam xingá-lo em voz alta, mas se abstiveram devido à presença de Lisa. Como essas semanas foram provavelmente a última vez em que Noah poderia ter acesso ao mineral milagroso, ele se esforçou ao máximo em seus treinos, até mesmo recorrendo a poções para se manter acordado e em condições normais para maximizar seu cronograma de treinamento. Capítulo 148 a 148. Discípulo infiel. Noah aproveitou a primeira semana da viagem de volta para a academia para descansar. Ele teve que se estabilizar novamente. Aumentar a força de alguém tão rapidamente era bastante perigoso. Afinal, o Dantian era um órgão. Muito estresse sobre ele poderia levar a uma lesão. O mesmo valia para o mar da consciência. A esfera mental tinha que ser ampliada gradativamente ou haveria o risco de quebrá-la. Noah estava sentado em um sofá dentro da carruagem que o escoltava de volta para a academia. Ele analisava calmamente a condição de seu corpo. Meu Dantian se recuperou completamente. Não há perigo em retomar meu ritmo de treinamento anterior. Meu estresse acumulado também desapareceu. Parece que as constantes batalhas que trabalhávamos no terreno da herança ajudaram bastante minha esfera mental. No geral, eles ficaram fora da academia por 4 meses, enquanto seu tempo real gasto treinando seu Dantian e corpo era igual a 6 meses em sua acomodação. 2 meses ganhos enquanto minha mente ainda está ligeiramente ampliada devido à respiração em meu mar de consciência. Quase não sinto nenhuma pressão da Exu hoje em dia. Me pergunto se posso criar outro companheiro de sangue. Ele pensou um pouco antes de julgar essa ideia fora. Agora, eu deveria apenas focar em aumentar o nível de todos os meus centros de poder. Eu também devo começar a absorver novamente respiração em meu mar de consciência. Estou bastante ansioso para testar algumas das falsificações do meu método de inscrição. Ele lentamente abriu os olhos, confirmando seus planos para o futuro próximo. Com as recompensas desta missão, finalmente poderei comprar alguns feitiços que não têm limitação de classificação e também poderei usar as instalações da academia por um tempo. O primeiro a romper deve ser minha mente, seguida por meu Dantian e corpo. Eu só preciso cultivar silenciosamente. Você se recuperou o suficiente para me dar sua versão dos eventos no terreno da herança. Lisa falou com ele com um leve sorriso. Ela não podia ficar aberta, já que chamaria muito a atenção, então ela ficou na carruagem com os outros 3 alunos o tempo todo. Noah assentiu com a cabeça, colocando uma expressão severa. Acredito que meus companheiros já cobriram todos os detalhes de nossa missão. Lisa deitou-se na carruagem enquanto colocava a mão sob o queixo. Vance, certo? Meu irmão me falou sobre você. Você já atingiu o estágio sólido. Noah não ousou mentir para ela, pois Tadeus havia deixado claro que a inteligência da família real superava o bom senso. Sim, eu fiz alguns meses atrás. Quantos anos você tem exatamente? 16 anos e 6 meses. Os olhos de Roy e June se arregalaram, mas eles permaneceram em silêncio. De acordo com os padrões do mundo do cultivo, um humano adquiriria seu Dantian aos 15 anos. No entanto, na academia, havia apenas talentos. Praticamente cada um de seus alunos havia obtido um Dantian antes dessa idade. Mesmo assim, a idade normal em que os cultivadores atingiam o estágio sólido era quando eles tinham 17 anos ou mais. Não era uma questão de talento, eles simplesmente não tinham tempo suficiente para cultivar até aquele nível. June, por exemplo, tinha 17 anos e havia rompido o estágio sólido durante o mês que passaram cultivando na 6ª camada. Na verdade, ela gastou menos tempo do que Noah para chegar a esse estágio, mas ele obteve seu Dantian em uma idade incrível. Afinal, quantas pessoas no mundo poderiam obter um corpo de nível 13 e uma esfera mental de nível 1 antes dos 14 anos? Isso é realmente uma grande conquista. Se você e Daniel fossem da mesma idade, você o teria superado. Errol entrou na conversa, intrigado com as palavras de Lisa. É possível saber o nível de Daniel? Lisa acenou com a mão e respondeu como se fosse um assunto sem importância. Ele ultrapassou o primeiro nível e se tornou um cultivador de nível 2 com sucesso. Seu status de estudante foi removido e ele se juntou à professora Wanda Ama na divisão de alquimia da academia.
Tudo isso aconteceu nos testes deste ano. Deveria ter causado bastante uma comoção na academia. Ah, certo, os testes dos meus cursos. Noah lembrou-se desse detalhe sobre sua inscrição. Lisa pareceu entender seus pensamentos e tranquilizou os alunos. Não se preocupe com isso. Vocês todos fizeram um excelente trabalho na herança real, então estão isentos deles. Não que eu acredite que algum de vocês teria falhado. Os alunos relaxaram e continuaram a olhar para Lisa. Ainda havia outra questão que exigia sua explicação. Você receberá suas recompensas de Tadeus depois que o valor total do que você recuperou for estimado. Ele entrará em contato com você para que você possa voltar ao seu estilo de vida normal. Tendo esclarecido sua última dúvida, o silêncio ocupou a carruagem. Lisa não parecia mais querer falar, então os alunos começaram a passar o tempo restante na carruagem como queriam. Noah retomou sua programação de treinamento habitual, fazendo com que Júnior imitasse. Errou simplesmente deitado em seu sofá. A presença de Lisa não permitia que ele atingisse o estado de relaxamento necessário para treinar. Lisa dormia a maior parte do tempo, ela era tão silenciosa que quase parecia que ela estava apenas fechando os olhos. No final, mais uma semana se passou e a carruagem chegou à floresta de Aroliaque. Lisa deixou os alunos nas bordas da floresta e continuou em direção à cidade real enquanto eles voltavam para o terreno da academia. Chegaram à pequena montanha e Ro pressionou sua ficha no terreno, abrindo uma passagem. Depois de tanto tempo, eles finalmente voltaram. Acho que vou descansar por alguns dias e depois retomar meus cursos. Vejo vocês por aí, amigos. Errol estava ansioso para voltar ao seu alojamento e se separou do grupo. Júnior e Noah caminharam lentamente pelo lado direito do rio. Eles chegaram primeiro ao alojamento de Júnior e ela silenciosamente abriu a porta. Antes de entrar, porém, ela se virou para olhar para Noah e falou com uma voz simples. Você parece mais velho do que sua idade. Depois disso, ela entrou em seu lugar e fechou a porta atrás de si. Noah balançou a cabeça e retomou a caminhada em direção ao seu alojamento. Considerando o caráter dela, o significado por trás de suas palavras era algo relacionado à batalha. Ele não se preocupou em pensar muito sobre elas. Eu sinto que estou esquecendo alguma coisa. Ao abrir a porta de seu alojamento, um cheiro horrível o assaltou, acompanhado de um alto lamento. Seu discípulo infiel, você realmente me deixou sofrer todo esse tempo. Capítulos 149 e 149. Convocação a, certo, eu só dei a ele dinheiro suficiente para 2 meses de vinho. Noah olhou para o estado lamentável em que Ivor se encontrava. Ele havia retornado à sua figura fedorenta e esfarrapada anterior e dezenas de puffs vazios foram deixados espalhados pelo chão. Noah pegou 1000 créditos e casualmente os jogou para ele. Vá para a divisão de alquimia e compre um pouco de vinho. Dinheiro não deve ser um problema de agora em diante. Apenas a quantia que ele havia aprendido das recompensas chegava a 10.000 créditos. As despesas de Ivor poderiam ser cobertas por 2 anos com eles. Vendo que ele estava prestes a reclamar mais, Noah revelou-lhe algo para aplacar seu humor. Você pode querer saber que decidi acumular Breat novamente em meu mar de consciência. Noah sabia que, mesmo que Ivor não o pressionasse, ele tinha muitas expectativas em relação às suas melhorias no método de forjamento elemental. Os olhos de Ivor se iluminaram e recuperaram algum foco. Tem certeza? A pressão interna acabou? Noah balançou a cabeça. Não completamente, mas tenho certeza de que ele pode armazenar pelo menos o dobro da quantidade de respiração que tenho atualmente. Ivor assentiu e endireitou sua posição. Maravilhoso. Isso também vai acelerar o crescimento da sua esfera mental. Eu compro o vinho, você só faz o que tem que fazer. Ivor saiu do alojamento, deixando Noah sozinho. Ele juntou todo o lixo e jogou fora de sua casa. Os serviços de limpeza da academia cuidariam disso durante a noite. Ele tomou banho e se concentrou calmamente em seu mar de consciência. Sua figura etérea atravessava a matéria da esfera e agia como uma ponte por onde o alento podia passar. O vórtice nas mãos de sua figura era pequeno, atraindo apenas pequenas quantidades de gás preto todas as vezes. Noah suprimiu e refinou cada um dos fios minúsculos de Breat, parando sua absorção a cada vez. O consumo de energia mental foi maior, pois ele teve que refinar a respiração várias vezes, mas preferiu esse método. Mesmo que fosse mais demorado, era muito mais seguro do que o armazenamento imprudente de uma única e maior quantidade de Breat. Esse método foi anotado em um dos livros de Ivor. Era muito mais lento do que a abordagem normal,
Mas Noah não se importava. À medida que o fôlego entrasse em seu mar de consciência, seria assaltado pela energia mental cristalina, tornando-o inofensivo e se misturando com sua substância. Pequenas bolas azul escuras se formaram em sua esfera mental que aos poucos se juntaram à maior que já estava presente dentro dela. Pouco a pouco, a quantidade de respiração no mar da consciência de Noé dobrou de tamanho. Nesse ponto, Noah parou o processo de absorção. Ainda não era o seu limite, mas optou por deixar algum espaço para imprevistos e de forma a manter um estado quase normal. Afinal, a pressão interna aumentou muito, fazendo com que a dor de cabeça de Noah voltasse. No entanto, a dor não foi suficiente para impedir seu cultivo. Este será meu estado normal de agora em diante. Deve maximizar minhas melhorias até que eu me torne um mago de nível 2. Ele abriu os olhos e encontrou Ivor roncando sonoramente em um canto da sala. Havia mais de 3 potes vazios em seus lados. Ele provavelmente vai precisar de mais dinheiro amanhã. Bem, até que Tadeus me convoque, posso apenas retomar minha rotina normal. O processo de absorção havia demorado algumas horas. Já era noite. Sua energia mental foi gasta, então ele escolheu simplesmente dormir em vez de cultivar pelo resto da noite. Pela manhã, ele visitou o prédio da diretoria para obter o novo calendário de seus cursos. Por ser seu segundo ano na academia, seus cursos tornaram-se mais específicos e profundos em seus ensinamentos. O curso sobre bestas mágicas passaria a analisar as partes do corpo de cada criatura, fundamentando suas propriedades e usos. O curso de combate real se concentraria menos na batalha 1 contra 1 e exploraria as muitas formações usadas pelo exército real, permitindo que seus alunos participassem de missões que exigissem um grupo. O curso de cultivo geral começaria a estudar as criações de feitiços e técnicas, explorando as realizações nesse campo feitas pelos cultivadores anteriores. Eles também foram transferidos para o horário da tarde em vez do horário da manhã, levando-no a modificar seu horário de treinamento. O ambiente da academia era tranquilo e Noah aos poucos melhorou sua força e seu conhecimento. Demorou um mês para a convocação de Tadeus chegar. Noah caminhava na área esquerda da academia. Havia recebido um aviso através de seu token com a indicação necessária para chegar ao local indicado. Ele chegou a um prédio alto e viu que Juni e Hall já estavam esperando na entrada. Vance. Eu não esperava que você fosse se atrasar. Hall o cumprimentou com um sorriso no rosto. Eu estava ocupado cultivando, notei o aviso simbólico apenas alguns minutos atrás. Noah respondeu honestamente, não havia necessidade de mentir para alguém que viu toda a sua força. Vou entrar primeiro, depois Hall e por último você, é baseado no nosso tempo de chegada aqui. Juni falou, calmamente. Noah simplesmente deu de ombros, ele havia feito a maior parte do treino naquele dia, só precisava descansar. Depois de alguns minutos, a porta se abriu e Juni entrou no prédio. Ela saiu um pouco depois com um sorriso brilhante no rosto. Tão bom? Noah perguntou, vendo sua expressão incomum. Ela sentiu repetidamente. Parece que a professora Megan Exek notou meu caráter e estava interessada em me aceitar como seu aprendiz. Noah se lembrou da primeira vez que viu aquela mulher na floresta de Aroliak e não pôde deixar de encontrar semelhanças com a natureza de Juni. Agora que penso nisso, ela é bastante selvagem, assim como você. Os olhos de Juni se estreitaram. O que isso deveria ser um elogio? Eu realmente não sei, acho que é apenas a verdade. Hall riu alto ao ver as brigas de sempre e entrou no prédio. Juni foi cumprimentar seu novo mestre enquanto Noah esperava pacientemente a chegada de sua vez. Hall saiu quase imediatamente, ele também estava com um sorriso brilhante. Parece que posso receber uma posição como capitão do exército real assim que minha força atingir os requisitos necessários. Ele então deu um tapinha no ombro de Noah e seguiu o seu caminho. Capítulo 150-150. Impedido, Noah entrou no prédio logo depois que Hall saiu. Por aqui. Tadeus falou, aparecendo no topo da escada que levava ao primeiro andar. Noé apressou seus passos e o seguiu. Passaram por vários cômodos fechados e o olhar de Noah se deteve em um deles que tinha um vidro transparente que ocupava metade de sua porta. Lá dentro, Ruth meditava em um ambiente cheio de runas. Essa ação parecia exigir sua concentração total enquanto suas sobrancelhas estavam franzidas e o suor escorria por sua testa. Minha discípula está treinando. Mesmo que ela tenha nascido com o talento natural de ouvir o respiro, ela ainda tem muito trabalho a fazer antes de poder realizar sua primeira inscrição.
Noah desviou o olhar da sala e continuou a seguir Tadeus até chegarem a uma das últimas salas do corredor. Tadeus sentou-se atrás de uma mesa grande e cuidadosamente adornada e gesticulou para Noah ocupar um dos sofás à sua frente. Eu li os relatórios de minha irmã e de Preston e, bem, eu realmente pedi a June para confirmá-los. Eu realmente não podia acreditar que você enfrentou uma besta de nível 4 apenas para recuperar parte das recompensas. Noah respondeu, encolhendo os ombros. Aquela águia estava muito desnutrida e já havia atacado, as chances de sucesso eram altas. Além disso, minha parte teria diminuído se eu tivesse deixado a bênção do respiração com aquela criatura. Tadeus juntou as mãos abaixo do queixo, ficou um pouco surpreso com a tolice de Noah. Teria diminuído muito mesmo. Aqui, você pode levar tudo que este dispositivo contém. Tadeus entregou um anel preto para Noah. Noah pegou e ficou bastante surpreso com o número de créditos dentro. Como o item mais valioso da missão teria sido perdido se não fosse por você, aumentei sua porcentagem para 4%. Espero que você não pense que os Royals são iguais aos nobres cegos e mesquinhos. Noah assentiu distraidamente, ele ainda estava contando a quantidade de riqueza contida no anel. 700 mil créditos. Finalmente posso dar uma olhada no inventário novamente. Ele moveu todo o conteúdo em seu dispositivo de armazenamento vazio e devolveu o anel preto a Tadeus. Agora, para a posição privilegiada. Tenho muitos lugares vazios disponíveis, mas selecionei aqueles que pareciam mais adequados para seus talentos. Você está livre para dar uma olhada. Ele colocou 2 pilhas de folhas em sua mesa. Noah pegou o maior primeiro. Não era para desrespeitar a opinião de Tadeus, mas simplesmente para ter uma visão mais ampla das diversas profissões na cidade real. Assistente de alquimia, guarda municipal, minerador de materiais preciosos. Abrangem basicamente todas as profissões existentes e há descontos sobre os produtos relativos ao trabalho executado. Ele os leu rapidamente, não havia nada que chamasse sua atenção nem que parecesse especialmente adequado para ele. Ele pegou as outras folhas, eram apenas 5. Membro da Guilda Hunters, capitão das tropas júnior da cidade, guarda de escolta, soldado e treinador de artes marciais. Estes são de fato todos feitos para mim. A posição do caçador é assim tão privilegiada? Quase todos, os itens valiosos são feitos com partes do corpo de feras mágicas. Eu digo que ter um desconto em todos esses artigos é bastante privilegiado. Tadeus riu levemente enquanto respondia à pergunta de Noah. Este também deveria ser menos rígido como profissão. Eu realmente não quero me envolver com as lutas do exército. Caçador é. Você realmente não quer se juntar ao exército, como esperado. Tadeus comentou e começou sua explicação. Um token será enviado para o seu alojamento. Quando tiver tempo, vá para a cidade de Elbaz e junte-se formalmente à guilda. Aconselho aumentar sua força primeiro, porém, você não se beneficiará muito com isso se puder caçar apenas feras de nível 3. Posso entrar quando quiser? Noah perguntou surpreso. Claro. Seu foco principal tem que ser seus estudos. Você pode até esperar até o final de sua matrícula aqui antes de se mudar para a cidade real. Tadeus pegou a folha e guardou com ele. Dê-me seu símbolo, acho que 3.000 pontos de mérito são suficientes como recompensa por seus serviços dentro do terreno da herança. Noah não hesitou e alegremente entregou seu token para ele. Quando ele o retirou, afirmava claramente que ele tinha 3.020 pontos de mérito disponíveis. Noah estava prestes a se curvar para deixar o prédio, mas as próximas palavras de Tadeus o fizeram parar de se mover. Acho que você ficaria feliz em saber que estamos atrapalhando as investigações da família Bavan. Os olhos de Noah ficaram escuros e o rosto de Rhys se materializou em sua mente. Eles ainda estão procurando por pistas. Tadeus sorriu olhando para o jovem parado à sua frente. Sim, eles até enviaram cartas para a cidade real solicitando um investigador especializado em inscrições. Você pode culpá-los. Eles perderam os melhores cultivadores da geração mais jovem naquele acidente, sem considerar os 3 herdeiros. Suas perspectivas futuras são bastante sombrias. A expressão de Noah permaneceu imóvel enquanto ele continuava a fazer perguntas. Quanto eles sabem? Não, muito. Eles têm suas suspeitas de que alguém os traiu desde que o terreno da herança Shosti nunca foi tão mortal, mas nada está apontando em sua direção. Há uma questão sobre um anel espacial sendo aberto à força na floresta Evergreen,
Mas eles só descobriram isso depois que a família Shosti permitiu que eles usassem seu mestre de inscrição ou, para dizer melhor, depois que a família real permitiu que eles o fizessem. Por que você está fazendo tanto por mim? Noah não era tão ingênuo para pensar que eles tinham feito isso de boa vontade. Você é um ativo em potencial, valioso, eu diria. Não apenas você tem um elemento raro, mas também não precisamos forçá-lo a cortar seus laços nobres. Além disso, quase todos os cultivadores que podem enfrentar uma classificação 4 bestas fizeram um juramento com a dinastia real ou estão perto das famílias nobres mais poderosas. Você é nosso maior investimento em relação à herança real. Noah sentiu incompreensão. Quem é o maior suspeito de Balvan? De acordo com nossos relatórios, eles estão procurando por um mago do vento que usa uma espada. Você conhece alguém que se encaixa nessa descrição? Eles estão procurando por Trevor. Faz sentido. Em suas mentes, eu não tinha o poder de matar todos eles e escapar. Não de ninguém vivo. Tadeus assentiu, mostrando um sorriso brilhante. Isso é o melhor. Você deve apenas se concentrar em se tornar mais forte e continuar limpando a herança real. É uma situação em que todos saem ganhando, afinal, nós dois nos beneficiaremos muito com isso.